Essa é uma parte, vereador. De imediato, vereador. Vereadora Andressa, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho. A senhora que é autoridade nesse assunto aqui, nessa pauta aqui na casa, merece o nosso reconhecimento. Sempre valorizei, já me ajudou em questões aqui na causa animal. E queria lhe dizer que toda vez que vinha esse assunto aqui, mais que uma vez, eu fiz menção que o meu gabinete tinha sido notificado, tinha sido chamado para dizer que a FSG tinha interesse nisso. E nenhuma vez ninguém me chamou para as reuniões e nem por isso eu me senti ofendido, né, por alguém que tivesse deixado de me chamar. Uma vez que eu, como presidente do PL na época, junto com o deputado Giovanni Cherini, fiz a entrega desse castramóvel, lá no Parque da Festa da Uva. Então, eu nenhuma vez fui chamado para nenhuma reunião também, e eu não sei se me ignoraram voluntariamente ou involuntariamente, mas eu não me senti ofendido. Mas eu lhe peço desculpas se a senhora se ofendeu comigo e quero dizer que sou parceiro e lhe dou os parabéns. Obrigado, vereador Capitão Ramon. De nada. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a todos os senhores que nos assistem presencialmente e aqueles que acompanham pelas redes sociais. Qual é o preço que se paga por não fazer parte do sistema? Criação do Pix em 2020. Quem aqui não utiliza o Pix? Uma ferramenta implementada durante o governo Bolsonaro. Nós estamos falando de cerca de 5 bilhões de reais que deixaram de estar na mão dos bancos e estão na mão do povo, da população, que consegue fazer uma transferência bancária a qualquer momento sem pagar nada por isso. Implementação do governo Bolsonaro. Cerca de 100 milhões de pessoas não tinham acesso ao saneamento básico. Graças ao governo Bolsonaro, foi criado o Marco Legal do Saneamento Básico, Lei 14.026 de 2020. Nós estamos falando de cerca de metade da população brasileira que não tinha acesso ao esgoto, não tem acesso à água tratada. Graças ao governo Bolsonaro, nós tivemos um investimento de cerca de 700 bilhões de reais que foram investidos em saneamento básico. O que o saneamento básico proporciona para a população? Saúde, dignidade e meio ambiente. Isso foi graças ao governo Bolsonaro. A meta é de 99% da população ter acesso à água tratada e cerca de 90% da população ter acesso ao esgoto. Vemos aqui na nossa cidade de Caxias do Sul obras do SAMAI. Você pode visualizar. Nós temos que valorizar os feitos que foram feitos durante o governo Bolsonaro. Antes do marco, 83,6% da população tinha abastecimento da água. A meta é 99%. Antes, 53,2% da população tinha acesso à coleta de esgoto. Agora a meta é 90%, graças ao governo Bolsonaro. Nós tínhamos no Brasil cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso a nada. Graças ao governo Bolsonaro, essas pessoas terão acesso à dignidade. Vamos falar a respeito das privatizações. Em 2022, o Brasil privatizou a Eletrobras. Tínhamos 60% das ações e passamos a ter 40%. Com isso, o Brasil ganhou cerca de 33,7 bilhões de reais para serem aplicados naquilo que interessa, na saúde, na educação e na segurança pública.
Nós tivemos, ao longo do governo Bolsonaro, cerca de 43 aeroportos que foram destinados para a iniciativa privada. Nós estamos falando de cerca de 12 bilhões de reais que entraram nos cofres públicos para saúde, educação e segurança. Nós tivemos 30 terminais de portos arrendados. Nós tivemos 80 projetos de ferrovias autorizados, cerca de 240 bilhões em investimentos previstos na ferrovia Ferroeste, Ferrogrão, Ferrovia Norte-Sul e na FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que este vereador trabalhou quando estava servindo o seu país na Bahia, durante o governo Bolsonaro. Concessão de rodovias. Nós tivemos a concessão da BR-163, da BR-381 e da BR-116, atraindo bilhões de reais em investimentos. Isso é geração de renda, geração de emprego e melhorias para o cidadão. Com as privatizações, nós tivemos uma arrecadação de cerca de 67 bilhões de reais para os cofres públicos. Nós tivemos, com as concessões e com os leilões, cerca de 800 bilhões de reais, graças ao governo Bolsonaro e à sua gestão. Total estimado de 900 bilhões de reais arrecadados para os cofres públicos, para serem investidos para a senhora, Dona Maria, para o senhor, seu João, em saúde, segurança e educação. Nós tivemos também a aprovação na Câmara dos Deputados da privatização dos Correios. No entanto, ficou parado no Senado Federal. Agora vamos falar a respeito de assistência social. Nós tivemos em 2020 a maior crise mundial que nós já passamos. E graças ao governo Bolsonaro, nós tivemos a criação em tempo recorde do auxílio emergencial, que beneficiou cerca de 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. E esse auxílio, ele chegou diretamente para os trabalhadores informais, aqueles que nunca antes visto eram lembrados por um governo. Aos desempregados, aos beneficiários do Bolsa Família, aos microempreendedores individuais. As mães de família. As mães de família, em especial, quando eram a única do seu lar, receberam o dobro, R$ 1.200 por mês, para manter a sua família durante a maior crise humanitária da história do planeta Terra. Graças à ação rápida do governo Bolsonaro, nós tivemos essas famílias com vida, mantendo o sustento da sua família. Esse benefício atingiu nada mais, nada menos que os 5.570 municípios do nosso país. Todos, inclusive meu próprio irmão recebeu quando estava desempregado naquela época. Foram mais de 360 bilhões de reais injetados diretamente nas mãos daquelas pessoas que mais precisavam, para garantir o seu sustento, a sua dignidade, comprando alimentação, que é algo básico, quando todos diziam para ficar em casa. E o governo Bolsonaro defendia que todas as profissões são importantes, e não somente algumas. Para aquele senhor que vende açaí na praia, a profissão dele é importantíssima, porque garante o sustento dele. Não somente aquele médico que estava atendendo no hospital, que a sua profissão é importante.
mas a profissão ela é importante para garantir o sustento da sua família. Então, todas as profissões são importantes e foram valorizadas durante o governo Bolsonaro. Para concluir, senhor presidente, foi nesse momento de crise uma declaração de líder que separou a atitude de um governo sério, um governo honesto que cuidou do seu povo quando ele mais precisou, com agilidade, transparência e efetividade. E qual é o preço, para concluir, senhor presidente, qual é o preço que se paga por não fazer parte de um sistema? Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, em declaração de líder da bancada do PSD,